Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Med Voices. Eu sou a Maria Eduarda Coimbra. Oi, pessoal, eu sou Maria Eugênia. Nós somos acadêmicas do curso de Medicina aqui da Uni Goiás e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast Med Voices o Dr. Wagner Gil, urologista, especialista em cirurgia robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, médico urologista do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, e vice-presidente, segundo vice-presidente do CREMEGO Goiás. Então, seja bem-vindo, Dr. Wagner, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, queria agradecer o honroso e gentil convite de estar aqui para a gente falar de um assunto tão importante, interessante e, para mim, muito agradável de falar aqui sobre saúde masculina. Tenho certeza que o senhor vai contribuir muito para a nossa formação e para a comunidade. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, dando início, a primeira pergunta a gente está no mês de conscientização sobre o câncer de próstata e a gente sabe que é o mês do Novembro Azul. E a gente sabe também que é muito importante porque a segunda doença mais incidente entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele e não melanoma, e isso são dados do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer. E então, eu queria perguntar para o senhor quanto foi que começou essa campanha do Novembro Azul e foi incluso, e qual que é a efetividade dessa campanha? Muito bem, Maria Eduarda. Existe realmente uma curiosidade, né? De onde surgiu o Novembro Azul. O Novembro Azul ele surgiu da reunião de alguns amigos na Austrália que resolveram deixar o bigode, né, o bigodão crescer, para chamar atenção para os cuidados da saúde masculina. Isso foi em 2003, na Austrália. Esse movimento acabou, que a princípio era um movimento despretensioso a nível local, acabou ganhando um mundo, né? E foi se espalhando gradativamente. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou as ações do Novembro Azul aqui no Brasil. E todas as entidades foram se envolvendo, porque a causa é muito nobre, né? Então, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, se envolveu, a Sociedade Brasileira de Urologia, que tem um grande interesse nessas ações, também foi se envolvendo gradativamente, e inúmeros parceiros da iniciativa privada, da iniciativa pública, também se envolvem muito. O envolvimento é cada vez maior a cada ano que passa, né? Os prédios, os monumentos, todos iluminados em azul. É um mês que se dedica a falar muito sobre saúde masculina em geral, embora o câncer de próstata seja o eixo central, né, dessas conversas agora em novembro, mas o objetivo é muito maior em falar de saúde masculina e quebrar um paradigma de que homem só vai ao médico quando está passando mal, quando tem algum agravo, algum sintoma, né? E quebrar esse paradigma também de que existe um sexo forte e um sexo frágil. Isso não é verdade, né? Nós, homens, estamos melhorando bastante, né? Mas vocês, mulheres, sempre deram grandes aulas para nós de como cuidar da saúde, né? As mulheres, elas vão mais ao médico, né? Dados do censo do IBGE apontam que para cada 8 consultas de mulher ao ginecologista existe uma consulta de homem ao urologista, né? Vocês cuidam mais da alimentação, fazem mais atividade física, né? O homem acaba se envolvendo mais em violência, seja como vítima ou como agressor. Então isso tudo impacta muito negativamente, e o Novembro Azul tem essa finalidade de trazer para toda a população essa necessidade de se falar sobre saúde masculina, e o câncer de próstata acaba sendo o ponto sensível da história. Com certeza. Então, nesse sentido, né, pensando na saúde masculina, o que a gente observa? 2003 é relativamente recente, mas já se passaram aí 21 anos, né? Exato. A doença muito comum, muito prevalente no público masculino, porém, não há esse engajamento, como o senhor mesmo pontua. Nós gostaríamos de saber quais são os fatores de risco. Então, o senhor já começou a falar um pouquinho, né, dessa diferença de alimentação, prática de vida, enfim. Mas quais são especificamente os fatores de risco? E também se essa resistência do público masculino em cuidar da própria saúde
impacta negativamente no diagnóstico? Muito bem, esses são 2 pontos fundamentais, né? Maria Eugênia, a gente precisa ter muita atenção nos dados, realmente, que a Maria Eduarda trouxe para nós com muita propriedade. Câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do sexo masculino, só fica atrás do câncer de pele, não melanoma. São aproximadamente 70 mil novos casos por ano, segundo dados do INCA. Isso dá uma média de um caso a cada 8 minutos. Então, do comecinho da nossa conversa para cá, já teve um novo diagnóstico no Brasil. Infelizmente, cerca de 20% dos homens diagnosticados com câncer de próstata ainda vão morrer da doença. Ou seja, tem muitas mortes evitáveis, né? Então, falar sobre prevenção, sobre cuidado, é muito importante. E até porque, no meio do Novembro Azul, né, no último dia 17 de novembro, todo 17 de novembro, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Tamanha relevância, né, desse agravo à saúde, que vitima muitos homens e que deixa muitos outros sequelados. Então é importante que a gente tenha, em primeiro lugar, uma atitude realmente preventiva, no sentido de reduzir a chance de ter câncer de próstata. E quais são essas atitudes, né? Então, que se deseja, o que pode reduzir o risco do homem ter câncer de próstata? Então vamos lá. Quais são os fatores de risco? Fatores de risco são o tabagismo, então não fumar está protegendo contra câncer de próstata, a obesidade, então controlar o peso, praticar atividade física, ajuda a ter menos câncer de próstata. O sedentarismo é um outro fator de risco. A alimentação rica em gorduras e proteínas animais aumenta o risco para câncer de próstata. Então, é importante que nós, homens, nos atentemos a isso. Ou seja, levar uma vida fisicamente ativa, com atividades físicas regulares, ao menos 3 vezes por semana. Alimentação baseada em frutas, verduras e cereais, e tendo um menor teor de gordura e proteína animal, evitar o tabagismo a qualquer custo, manter o peso sob controle, enfim. Medidas de saúde que vão favorecer a saúde desse homem em geral. E essas avaliações médicas, né, quando a gente fala em câncer de próstata, mas é uma oportunidade ímpar que nós temos para poder fazer. Às vezes é o único médico que o homem vai, é o urologista. Então, nós temos uma oportunidade ímpar de cuidar da saúde dele de maneira geral, de verificar os hábitos, de tentar estimular hábitos saudáveis, de verificar o peso dele, o IMC, né, que é o índice de massa corporal, o perímetro abdominal, medir uma pressão, solicitar exames básicos como hemograma, glicemia, lipidograma, para ver se o colesterol está em dia. Então, mais do que só olhar para a próstata dele, nós precisamos olhar para esse homem como um todo. Mas isso depende do homem ter essa atitude preventiva, né? Então, esses momentos como esse daqui são muito valiosos. Eu parabenizo vocês em Goiás por isso, porque estimular a ida do homem ao médico, quando ele não está sentindo nada, de maneira rotineira, uma vez ao ano, ele dedicar um pequeno tempo dele para poder ir numa consulta médica, fazer alguns exames laboratoriais e, especificamente em relação ao câncer de próstata, dosar o PSA, que é uma proteína no sangue, só a próstata produz, e ela é um excelente marcador para a gente saber como é que essa próstata está, se ela está doente, se ela não está, levando-se em conta que o PSA não é o exame do câncer, é o exame da próstata, então ele precisa ser interpretado dentro do contexto individual de cada um. E é muito importante que ele vá ao urologista para poder avaliar a dosagem do PSA. E já puxando por esse fio, o PSA sozinho ele não descarta o câncer de próstata. Ele tem um índice de falha de até 20%. E por isso que é recomendável que todos os homens acima de 50 anos façam não só o exame de sangue, mas também o exame de toque retal. E eu sei que ainda existe muito tabu em cima desse exame, mas eu queria deixar claro para todo mundo, para vocês, para quem está nos assistindo, que é um exame rápido, é indolor e que cerca de 10 segundos a próstata pode ser examinada e às vezes algum nódulo pequeno inicial, um nódulo canceroso pequeno inicial pode ser detectado nesse momento num homem que tem um PSA normal, um exame de sangue normal.
Então, é muito importante que se fale nisso, que se fale abertamente, que os tabus sejam quebrados e que esse homem vá ao médico uma vez por ano, pelo menos. Entendi. E, assim, pegando esse gancho que o senhor deixa, né, da importância da consulta com o urologista, para olhar outras questões, esse olhar holístico, talvez geral, né? O urologista exerce uma clínica geral antes da urologia. E, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor, essa prática tem sido recorrente? Os homens estão indo com a mesma frequência no urologista que as mulheres vão ao ginecologista? Ou só procuram, via de regra, quando há algum problema relacionado? Esse é um ponto importante, esse é um ponto muito sensível da atenção à saúde masculina, né? Nós percebemos, felizmente, que o número de homens que vai espontaneamente ou incentivado pela família, geralmente pelas esposas, companheiras, é um número crescente. Nós temos recebido cada vez mais homens que vão ou por livre, espontânea iniciativa ou que, como eu digo, vão por livre, espontânea pressão da família ou, né, da sua esposa e companheira. Então, nós temos observado que as ações que são feitas, não só em novembro, mas durante o ano inteiro de conscientização, elas estão atingindo um número cada vez maior de homens e, para nosso contentamento, a postura tem mudado. E está dentro, inclusive, das políticas públicas, né? Está dentro da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem, ações conjuntas com o Ministério da Educação e Cultura para educar as novas gerações, para que as novas gerações cresçam com esse hábito, com essa cultura de fazer exames regulares e ter hábitos preventivos de saúde no seu dia a dia. Então, é muito importante que a gente eduque as novas gerações para que essas gerações já cresçam nesse hábito. A própria Sociedade Brasileira de Urologia, ela lançou há uns 5 anos atrás uma campanha que se chama #VemProUro, que é para estimular as famílias levarem os adolescentes masculinos lá por volta do início da adolescência, 12, 13 anos, para consulta de rotina, para checar algumas coisas que são particulares dessa idade, como fimose, como varicocele, e dar algumas instruções, mas que eu acho que é muito valioso dessa atitude é já ir criando nesse garoto, nesse adolescente, essa cultura de que ir ao médico faz bem para ele. É isso aí, eu acho que essa cultura é de fundamental importância. Com certeza, doutor. Começar pela base, trazer então uma cultura mesmo nos homens de começar a se cuidar desde pequeno é muito importante, porque a gente vê que a sociedade atual não tem essa cultura de se cuidar, os homens não têm essa cultura, apesar de estarmos buscando essa mudança. E nesse sentido, tem muitas perguntas das pessoas em relação a quais são os sintomas que a pessoa sente quando ela começa a manifestar o câncer de próstata. Muito bem, os principais sintomas eles estão relacionados, como a próstata é um órgão intimamente relacionado ao aparelho urinário, então os sintomas estão relacionados ao hábito de urinar. Geralmente um jato urinário mais fraco, interrompido, ter que levantar várias vezes à noite para urinar, a sensação de não esvaziamento completo da bexiga quando vai ao banheiro, por vezes a presença de sangue na urina e, em casos muito avançados, até dor óssea causada pelas metástases do câncer ou retenção urinária, aquele homem que não consegue urinar e acaba indo num pronto-socorro para ter que colocar uma sonda. E isso são sintomas que podem estar presentes na hiperplasia também, que é uma doença benigna da próstata. A ideia é que o homem não espere o sintoma para procurar o médico. Porque se ele for portador de um câncer de próstata, nessa altura nós já teremos aí anos de um tumor se desenvolvendo. E muito provavelmente nós vamos ter uma situação muito delicada, complexa e difícil resolução. Aí, a sua pergunta, Maria Eduarda, me trouxe uma estatística que ela é muito importante, que é o seguinte: quando nós nos adiantamos à doença, ou seja, quando nós fazemos o exame todo ano, que detectamos o câncer bem no início, quando ele é silencioso, porque no início ele não tem sintoma algum, a chance de cura dessa doença ela ultrapassa os 90%. Ou seja, a grande maioria dos homens vão se curar mesmo que eles tenham a doença. Ao passo que se
o homem espera esses sintomas que eu falei acontecerem para ele procurar assistência, a chance dele curar da doença é o inverso, é cerca de 10 a 15% só de cura e 80 a 90% de óbito relacionado ao câncer. E quando a gente fala de óbito, parece que é viver ou morrer, mas não é sofrer, né, por muitos anos lutando contra uma doença e que ele vai envolver não só ele, mas todo o círculo familiar e social também, né? Então o recado importante é, homens, não esperem sintoma. A partir de 50 anos, todos os homens devem ir ao urologista para fazer o exame de rastreio. Aqueles que tiverem fator de risco devem ir a partir dos 45 anos. E quais são os fatores de risco? Basicamente 3. História familiar. Quem tem um parente de primeiro grau, como tio, pai, irmão ou avô, tem mais risco. Obesos e afrodescendentes. Essas 3 categorias estão com risco maior de ter câncer de próstata. Então, devem começar o seu rastreio, né, os exames preventivos, aos 45 anos. Para todos os outros homens, a partir de 50 e uma vez por ano. Isso vale para toda a população masculina. E é muito importante, salva vidas e, como eu disse, é um exame de sangue e um outro exame que eu costumo dizer que é ruim, mas é rápido. 10 segundos, é incômodo, não é doloroso e salva muitas vidas. Com certeza, né, doutor? Nesse sentido, é muito importante a prevenção, os exames de rastreio, mas uma vez identificado o câncer de próstata, por exemplo, quais são as opções de tratamento que existem e quais são os efeitos colaterais desses tratamentos? Muito bem. Essa pergunta ela é muito importante porque a gente tem que individualizar, né, um tratamento. Não existe um tratamento só que é bom para todo mundo. Então, isso vai depender de vários fatores, como a idade desse paciente, como as comorbidades que ele tem, se ele tem outras doenças associadas ou não, o momento em que nós tivemos o diagnóstico do câncer, ou seja, o estágio em que essa doença foi diagnosticada. Então, para citar como exemplos, para tumores pequenos, né, com baixa agressividade, porque a agressividade ela muda, tem tumores mais agressivos e outros menos. Então, para tumores pequenos, com baixa agressividade, para indivíduos que já passaram dos 70, 75, 80 anos, muitas vezes nós vamos sugerir a ele o protocolo de vigilância ativa. O que é isso? Baseado no fato de que ele tem um tumor de muito pouco risco à vida dele e de crescimento muito lento, esse homem ele pode ser acompanhado com exames periódicos como PSA, ressonâncias, novas biópsias, e muitas vezes o tumor não vai se desenvolver ou vai se desenvolver tão lentamente que não vai constituir um risco à saúde dele ou à vida dele. Para outros tumores que são mais agressivos ou que são mais volumosos ou para pacientes mais jovens, então essa doença ela ameaça a vida dele, ela vai ameaçar o curso natural. Então, para esses pacientes a gente precisa ser um pouco mais agressivo. Hipócrates já dizia isso lá antes de Cristo, né? Para males extremos, curas extremas. Então, para tumores mais agressivos em pacientes jovens, nós precisamos oferecer para eles um tratamento que seja curativo. E esse daí, basicamente, nós temos a cirurgia, a prostatectomia radical, que remove toda a próstata e, dependendo da situação, os gânglios também da região. E nós temos também a radioterapia. E muitas vezes nós podemos usar a associação das duas quando necessário. Então, para aquele paciente que tem condições clínicas de ser operado, a gente prefere a cirurgia, porque nós removemos toda a glândula. É importante remover toda a próstata. Uma pergunta que a gente ouve sempre: por que não remove só o tumor? Porque, via de regra, ele é multicêntrico. Ele tem pequenos focos em toda a próstata, então tem que remover toda a próstata por inteiro. Nós removemos toda essa próstata. Esse paciente é acompanhado depois por pelo menos 10 anos durante o segmento, que eu falo que a cirurgia não é o fim do tratamento, é o início. E às vezes a gente lança a mão da radioterapia ou para completar uma cirurgia num paciente que tem um tumor maior, mais agressivo, ou como forma isolada de tratamento. A radioterapia também pode ser usada naqueles pacientes que têm uma saúde mais frágil, que têm um risco cirúrgico maior. Além disso, a gente tem também, né, hoje se dispõe da hormonioterapia, que é um tratamento de bloqueio hormonal para pacientes que têm uma doença
sistêmica, ou seja, ele tem outros focos de doença no organismo, então nós vamos precisar tratar toda a doença dele. Ele não tem doença só na próstata, nós vamos dar remédio para ele, para essa doença estacionar e não evoluir. Em alguns casos, com volume maior de doença, nós podemos considerar a radioterapia. Então existem, a quimioterapia, né, para uma doença mais volumosa. E hoje a gente tem uma infinidade de estudos científicos e uma infinidade de opções de medicamentos, cada um com um perfil, para cada tipo de paciente também. Então, para isso, nós somamos. Então, não é só o urologista que trata do paciente de câncer de próstata, é muito importante isso daí. O urologista é importante, o patologista que vai analisar a biópsia e vai dar as informações sobre aquele tumor ser mais ou menos agressivo é muito importante. O radiologista, que é o que processa as imagens e nos dá o laudo daquelas imagens de ressonância, de exames como o PET scan, ele é muito importante. O radioterapeuta, que é o médico que é o responsável por indicar e executar a radioterapia. O oncologista clínico, que tem a habilidade e expertise de manejar esses medicamentos para tratar os tumores metastáticos. Então, o tratamento do tumor ele envolve uma equipe multidisciplinar. E o paciente que tem uma equipe multidisciplinar à disposição dele, ele tem uma chance muito maior de ter um tratamento bem sucedido. Isso. E assim, essa multidisciplinaridade não é só nas especialidades médicas ou de outras ordens, né? A gente tem outros profissionais que entram nesse processo, né? Porque descobrir um câncer, as pessoas ainda têm muito preconceito com relação à doença, enfrentam desafios até comportamentais depois que descobrem, né? É muito bem lembrado, assim, a multidisciplinaridade ela vai muito além das especialidades médicas, né? Nós temos papéis muito importantes da enfermagem no cuidado, não só no cuidado hospitalar, mas no cuidado a nível ambulatorial desse paciente oncológico, tanto é que hoje é uma especialidade. Nós temos um papel fundamental da fisioterapia na recuperação desses pacientes, tanto no pós-cirúrgico quanto na recuperação da incontinência urinária, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, foi uma pergunta da Maria Eduarda que ainda não respondi, e também dos psicólogos que ajudam muito no trabalhar o diagnóstico, trabalhar todos os passos no enfrentamento da doença, né? Certo. Dr. Wagner, eu gostaria de voltar lá nos fatores de risco. O senhor apontou especificamente 3 e eu fiquei curiosa. Confesso que tive uma curiosidade bastante específica. Por que esses, do ponto de vista fisiológico, por que esses grupos que o senhor aponta, especificamente os afrodescendentes, estão no grupo de risco para o câncer de próstata? Então, o que acontece? A tendência, o primeiro grupo, que é o que tem familiar, é uma tendência genética. Existe a tendência genética, que é uma observação estatística, né? Que para quem tem um familiar envolvido, a chance dele dobra. Para quem tem 2 familiares envolvidos, a chance vira 5 vezes. E para quem tem 3 familiares próximos com câncer de próstata, ele tem 11 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que um homem da população geral. Bom, o segundo é a obesidade. Não se sabe exatamente ainda o mecanismo, mas estima-se que os fatores inflamatórios endógenos eles podem estar relacionados. O fato é que é uma associação também estatística. O indivíduo obeso tem uma maior frequência de câncer de próstata e quando ele tem câncer de próstata, ele tem um câncer de próstata mais agressivo, uma variante mais agressiva. E em relação aos afrodescendentes, é uma associação estatística também. Não existe uma explicação fisiológica, mas é uma associação estatística que provavelmente está relacionada a algumas questões genéticas. Uhum. O senhor gostaria de responder a questão da Maria Eduarda? Vamos lá. Então, as sequelas possíveis do tratamento. As sequelas possíveis do tratamento, as duas mais comuns, e mais relevantes, são a incontinência urinária, que é a perda do controle de conter a urina em diversas situações, que pode ser maior ou menor, e a disfunção erétil, que é a perda da capacidade em ter relações sexuais. Vamos lá, então, por partes. A incontinência, a próstata, ela tem uma função primária, que é produzir o sêmen, uma função reprodutiva,
e uma função secundária que é servir de apoio para a bexiga. Então, ela tem um papel fisiológico na continência urinária. Com a remoção da próstata e a proximidade do esfíncter, nós podemos ter uma disfunção nesse mecanismo esfíncter-bexiga e esse homem perder urina no pós-tratamento. Pode acontecer tanto na cirurgia quanto na radioterapia. A evolução da tecnologia, que foi evoluindo até o ponto da gente chegar hoje na cirurgia por robôs, que é a minha grande área de atuação dentro da urologia, cirurgia robótica, e também a evolução da tecnologia na radioterapia. Hoje nós temos aparelhos de radioterapia muito melhores que uma década atrás ou duas, contribuiu para minimizar esse risco, mas ainda é um risco que todo paciente que vai iniciar um tratamento, seja cirúrgico ou radioterápico, ele precisa estar ciente disso, ser informado para ele claramente, ele assina um termo de consentimento, onde ele declara que ele foi informado e, se isso acontecer, obviamente tem tratamento que vai desde fisioterapia até tratamento cirúrgico com implante de esfíncter artificial. Bem, a disfunção erétil, ela já foi também mais comum no passado, era cerca de 50% há 2 décadas atrás. Hoje isso diminuiu em alguns casos para 10% a 20%, também com a melhora tanto da tecnologia cirúrgica quanto da radioterapia, mas ainda é um risco e vai depender de vários fatores. Para homens de mais idade, esse risco é maior. Para aqueles homens que já tinham algum grau de disfunção erétil, alguma dificuldade na relação sexual antes do tratamento, a tendência é piorar, né? Então, também tem tratamento no pós-tratamento, quer dizer, se esse homem fez uma radioterapia ou uma cirurgia para tratar o câncer dele de próstata e depois ele evoluiu com disfunção erétil, nós temos tratamentos que vão desde comprimidos, injeções, até o implante de próteses penianas também. Então, para tudo isso, nós temos soluções possíveis, né? É óbvio que o tratamento do câncer de próstata, ele não tem só o objetivo de remover a próstata a qualquer custo. Hoje, com esse arsenal tecnológico que nós temos, e naqueles casos em que é possível, nós temos 3 objetivos, que o primeiro é eliminar o câncer, o segundo é preservar a função urinária e o terceiro é preservar a função sexual. E para isso, de novo, o diagnóstico precoce é impactante. Porque lembrando lá de Hipócrates, males extremos, curas extremas, quando nós temos um tumor menor restrito à próstata, nós podemos fazer uma ressecção mais econômica, remover a próstata de maneira que nós consigamos preservar as estruturas vizinhas e esse homem tem uma chance muito maior de preservar suas funções urinária e sexual. Ao passo que um tumor muito grande, um diagnóstico tardio, muitas vezes a cura do câncer vai acabar penalizando essas funções. Então, mais uma vez, diagnóstico precoce é a chave não só para uma chance maior de cura, para menor de sequelas. Com certeza. Nós estamos, assim, curiosíssimas para saber mais coisas, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo está esgotando. O senhor já apontou a questão cultural, né? Nós já discutimos sobre isso aqui, a importância de levar os adolescentes aos consultórios dos urologistas, o Novembro Azul, que é um marco histórico importante, né? Lançado pela OMS. Mas eu gostaria de saber se o senhor aponta algum outro caminho para a gente conscientizar mais os homens, para a gente atingir esses homens em sua grande maioria. Muito bom, Maria Eugênia. Essa pergunta, ela evoca uma lembrança que é o slogan da Sociedade Brasileira de Urologia. É preciso falar sobre saúde masculina. Então, homens, falem sobre saúde. Homem fala sobre política, fala sobre futebol, fala sobre mulher, um pouquinho sobre religião e não fala sobre saúde. Então é importante falar sobre saúde. Eu costumo dizer que a ferramenta mais poderosa que um ser humano pode ter é informação. Confere mais poder a uma pessoa a informação do que seguranças armadas, poder econômico, poder político, é o poder de tomar as melhores decisões para a sua vida. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, eu parabenizo
a iniciativa de vocês e da UniGoiás de trazer esse assunto à tona, porque novembro é um mês que se escolhe para chamar atenção para a saúde masculina, né? Tudo se cora de azul, a gente passa o mês inteiro falando, promovendo ações, né? Ações esportivas, ações públicas, ações como essa aqui que a gente está fazendo agora, mas essas ações elas não podem nem devem acabar em novembro. Essas ações elas precisam ser iniciadas em novembro, elas são revitalizadas em novembro, elas ganham força em novembro, mas elas têm que se expandir ao longo do ano. Então é muito importante falar de saúde, é muito importante falar de saúde masculina, porque o homem foi o último contemplado nos programas de atenção à saúde integral do SUS. Quando o SUS surgiu em 1988, surgiram vários programas super importantes, como saúde da criança e do adolescente, saúde da gestante, saúde do idoso. E o bendito homem só foi contemplado em 2008, 20 anos depois, porque se esqueceram que esse indivíduo, que não é mais criança e que ainda não é idoso, numa faixa cheia de detalhes próprios, necessidades próprias, ele precisa de um olhar próprio, uma atenção própria. Então, não só a iniciativa das pessoas, mas a iniciativa das autoridades, tanto do setor público quanto privado, para que continuem promovendo cada vez mais ações para cuidar dessa parcela da população. É isso aí, educação em saúde, letramento em saúde, principalmente para esse público, é de extrema importância. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Tem uma lista enorme de perguntas e por isso eu quero reiterar o convite para o senhor voltar mais vezes, não só para falar desse tema, mas de outros tantos que eu tenho certeza que o senhor tem para contribuir conosco, com a nossa formação acadêmica e também com a comunidade. Né? O nosso podcast também é voltado para a comunidade. E, nesse sentido, a gente agradece a presença do Dr. Wagner Gil, que tem uma agenda lotada e conseguiu, né, esse espaço aqui para compartilhar com a gente. Muito obrigada. Eu, em nome de vocês, Maria Eugênia, Maria Eduarda, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acredito fielmente que o conhecimento não compartilhado é um conhecimento estéril. Então, é sempre um grande prazer, é uma grande satisfação falar sobre saúde e estar aqui muito bem recebido na companhia de vocês. Eu que agradeço a honra, o convite e me coloco sempre à disposição. A gente gostaria de parabenizar muito o senhor por estar aqui conversando e falando que um principal da campanha é falar sobre, né, e trazer. Então, a gente parabeniza muito o senhor por estar aqui participando com a gente. E gostaríamos também de agradecer à equipe de marketing e comunicação da UniGoiás por estar nos auxiliando nesse momento e agradecer a participação de todos vocês que estão assistindo aqui conosco. E se tiverem mais perguntas, mandem pra gente alguma sugestão. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Isso.